Este é o podcast do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. No programa de hoje, vamos discutir um assunto importante: a participação social dos pacientes no enfrentamento das DCNTs no SUS. Olá, eu sou o jornalista Roberto Souza. No podcast de hoje falaremos da gestão social do SUS pelos pacientes das doenças crônicas não transmissíveis. De acordo com a Lei nº 8.080, de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o Sistema Único de Saúde no Brasil, a participação social é uma das diretrizes do SUS. No que diz respeito às doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e a epilepsia, o controle social é fundamental na criação e no desenvolvimento de políticas de saúde voltadas à realidade da população brasileira. Eduardo Caminada Júnior, de 49 anos, morador de São Paulo, tem epilepsia desde os 3 anos. Segundo ele, embora exista a lei, ainda há dificuldades, como o acesso contínuo à medicação para diversos tratamentos, o que pode agravar as doenças e até causar a morte. Além disso, não investir em uma gestão de qualidade pode encarecer os custos para o próprio governo. Não é um ganho para o governo acontecer isso. Na verdade, é um prejuízo, porque quando o paciente chega lá na frente com uma situação muito mais grave, ele acaba necessitando de uma dedicação em todas as formas, inclusive financeira, muito maior. E o SUS acaba tendo um prejuízo maior do que se por acaso ele fizesse tudo desde o começo. Sheila Vasconcelos, do Rio de Janeiro, tem 50 anos e desde os 15 tem o diagnóstico para o diabetes tipo 1. Para ela, a participação dos pacientes na gestão do SUS deve acontecer por meio de associações de pacientes, mas também dos conselhos de saúde, espaços que, segundo ela, muitas vezes são inviabilizados e utilizados com fins políticos. Eu fui conselheira de saúde durante a minha gestão na Associação dos Diabéticos da Lagoa e eu pude ver, a falta de participação do usuário nesse espaço, É como se o Rio de Janeiro estivesse cansado de lutar e achando que o controle político, das forças de gestão fossem mais fortes do que o próprio organização do controle social. Uma outra coisa que eu percebi é o uso político desses espaços. Então, eu pude perceber que ou era um espaço de denúncia para que se alcançasse o serviço oferecido, o atendimento desejado, ou era um espaço de se colocação e de poder subir alguns andares políticos. E, na verdade, não. O Conselho de Saúde deveria ser um espaço de trabalho pelo o que é público, trabalho para acompanhar e fiscalizar e ser um parceiro do gestor. E não era isso que nós víamos. Mas Patrícia de Luca, que tem hipercolesterolemia familiar, um tipo de colesterol alto genético, adverte: o SUS se constitui a partir do diálogo com os demais atores. A moradora de São Paulo tem 45 anos e quase a vida toda foi atendida pelo sistema público de saúde, onde sempre buscou fortalecer o vínculo com os profissionais de saúde em busca dos direitos. Apesar dos grandes avanços nos últimos 10 anos na participação do usuário SUS no processo decisório da gestão pública, a literacia em saúde ainda é um grande divisor de águas que precisa ser muito bem trabalhada. Temos que lembrar também que o SUS não é apenas o paciente. A Constituição Federal de 1988 coloca que todos os brasileiros têm o direito à saúde e é dever do Estado provê-la, mediante políticas
públicas sociais e econômicas. Portanto, todos precisam ser ouvidos. Com as redes sociais, muitos pacientes têm se mobilizado e somado esforços para assegurar o cumprimento dos direitos estabelecidos pela lei do SUS. Mesmo assim, o debate em ambientes instituídos, como o Fórum de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, permanece relevante na luta por melhores condições na saúde pública. Eu já participei de associação de pacientes, sei como é que funciona esse tipo de diálogo, né, com o usuário. A gente está mais próximo e aí a gente consegue descobrir a realidade dessas pessoas. Porque quando nós sentamos com os gestores e a indústria e a iniciativa privada, é preciso que tenham pessoas que representem o usuário, mas que possam dizer sobre a realidade de fato que eles enfrentam. Patrícia ressalta o caráter intersetorial do Fórum de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Essa é a grande beleza do fórum. Você está ouvindo a pessoa que utiliza o SUS ou um plano de saúde, que tem a condição, que vivencia essa condição, sabe de todas as dificuldades, e ela está conversando diretamente com gestores, tanto do setor público quanto do setor privado. Então, o fórum, ele promove esse ambiente de diálogo. Eduardo convida outros pacientes a se posicionarem e a buscarem por um SUS melhor para todos. Lute, vá atrás, pense nos seus direitos, olhe por você, olhe pelas pessoas que passam pela mesma condição que você, olhem pelas pessoas que passam por condições de saúde diferentes. Todas as pessoas têm as suas limitações. Fomentar espaços de debate com o cidadão é necessário para o fortalecimento do SUS e das políticas de saúde em nosso país, seja por meio de conselhos de saúde, associações de pacientes, nas redes sociais ou mesmo de fóruns. A gestão social do sistema público de saúde perpassa pelas necessidades de quem vive o dia a dia das doenças crônicas não transmissíveis. Esse foi o podcast do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Aguardamos você para o nosso próximo encontro. Até lá!